Gente, oi Instagram, oi YouTube, tudo bem com vocês? Galerinha do YouTube, quando vê essa live, já dá o like, compartilha, né? A nossa live, minha live no caso, né? Porque vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a chegar, antes de mais nada. Tô aqui falando, mas Orlando, acho que é seguidor novo, né? Tudo bem? A Julie, a Moen Julie, agora ela tá esperta, né, nas lives. Gente, eu não ia nem abrir essa live, eu ia gravar alguns stories. Eu falei assim, preciso falar algumas coisas e tal, e aí falei assim, vamos abrir essa live rapidinho. Tô até em pé porque, pra ver se eu consigo ser rápida, né? Então a gente tá falando bastante aí. Oi Dani, tudo bem? Oi Jéssica. Amiga, manda o link lá no grupo. Eu sou bem louca, né? Eu abro, nem aviso nada, nem. Oi, Carlinha, acabei de assistir uma live sua com modo animal, com modo prima. Ai, que legal! Oi, Viviane, tudo bem? E o pessoal não me acha mesmo, então assim, né? Enfim. Mas meus pupilos, né, gente? Amo vocês. E, amiga, manda lá no grupo. Oi, Patrícia, tudo bem? E aí, gente, é o seguinte, anteontem, acho que no começo da semana passada, né? Coloquei um post que viralizou muito, tá? Com quase 500 mil curtidas sobre compressa de rícino, né? E sobre essas coisinhas que a gente fala aqui, que o pessoal fica com a cabeça, né, bugada. Mas pode fazer, são tantos comentários que nesse post que eu coloquei hoje, eu tive que restringir os comentários para seguidores ou pessoas que eu sigo, tá? Porque impossível, né? O pessoal chega e é uma coisa, sabe, que eu fico assim às vezes. Enfim, né? Mas eu sei lidar com essas coisas hoje. Eu ignoro, né? Apago, bola pra frente, não quero aquela energia ali também, ou ficar discutindo, sabe? Porque a gente tá falando de rícino, gente, a gente tá falando de óleo de rícino, uma coisa extremamente natural, do processo que ele é feito, né? Ele não fica nada tóxico nele, é um remédio muito potente, imagina. Então, assim, quem não acredita, quem não quer, não tem nem que comentar, não tem nem que chegar. Eu sei que uma pessoa fica mandando pro outro e tal, não sei o quê, e as pessoas chegam lá e começam a rir e tal, e não sei o quê, enfim. Mas são posts que viralizam e acabam chegando num grande número de pessoas, né? Obrigado, amiga. E aí, é isso. Mas eu fico, assim, eu fico. É absurdo isso, gente. Absurdo. A capacidade. A menina ontem me xingando porque eu não coloquei o nome do autor do vídeo e tava lá o nome, entendeu? Eu sempre coloco a descrição. A não sei que seja um vídeo assim, né? Nossa, eu peguei da gringa. Eu legendo todos os meus vídeos, eu não pego de ninguém, entendeu? Então, assim, se eu pegar também vai estar lá na descrição, né? E é isso. Ponto. Né? Vejo o pessoal aí pegando, vira e mexe, eu vejo vídeo meu com meu ID apagado e tal, com meu Instagram apagado e tal. Eu sei que é a minha legenda, eu sei que é o que fiz, né? Mas tudo bem. Também não vou, sabe, ficar estressando com isso, enfim. Mas coisas que viralizam muito e geram muita curiosidade, como o rícino, né? Então o rícino, ele tá aí, estão redescobrindo ele, o poder dele. E o poder dele vem com usar. Muitas pessoas perguntam nos comentários, será que funciona? Aí eu sempre respondo, só se usar, só se fizer, entende? Então assim, uma coisa natural, hoje as pessoas perderam, né, essa capacidade de entender sobre coisas naturais. Para vocês terem uma ideia, eu tava pesquisando essa semana aí sobre que eu tenho uma base aqui que ela é bem, ela fica mais seca. Aí tinha que diluir ela, eu fiquei pesquisando, né, como é que dilui base, mesmo a base líquida, mas ela tem um pigmento, né, e tal, ou, né, enfim, comprei 2 bases naturais também que eu queria fazer isso, que eu sempre procuro coisas mais secas, né, e aí aquela coisa que passa assim, né, e eu fico, não parece que eu tô, né, de base, eu gosto de aparecer a pele por baixo, não gosto daquela base, né. E aí, tava pesquisando, né? Eu sou muito curiosa. Diluir base. Aí começa a aparecer os cosméticos de diluir base, não sei o quê. Aí eu assisti um vídeo de uma menina. E pra você ver, eu também pesquiso as coisas, né? Eu
continua essa minha busca de entender um pouco sobre, né? E aí eu fui ver e ela tava fazendo com várias opções de diluir base, né? Então tem o diluidor. O primeiro que ela falava assim, ideal para pele madura e não sei o que, só para vocês terem uma ideia, tá, gente? E eu achei aquilo engraçado, porque nos comentários, eu sempre vejo nos comentários, aí tinha assim, mas o que adianta indicar um produto que não tem no Brasil, não sei o que, e eu fui verificar o produto, o que era, do que era. Por causa dessa pesquisa mesmo, em vez de testar um óleo que eu tenho aqui, que já super funcionou, né? E aí, olha só, gente, fui lá pesquisar, não vende no Brasil, nem no Reherb lá, que a gente compra algumas coisas, né? E aí eu fui perguntar pro chat, né? Chat, esse produto aqui tem algum no Brasil? Não tem ninguém no Brasil que vende, mas se eu fosse você, eu não compraria? Eu falei assim, mas por quê, né? Porque ele é praticamente óleo de rícino. Bingo, né, gente? Então, assim, muitos usam em muitos cosméticos, colírios também, né? A gente fala, é um assunto tão polêmico, né? Passar nos olhos e tal. Colírios, né? Então, assim, esses 2 potinhos depois eu vou mostrar pra vocês. Como é que eu uso? Não posso estar mostrando essas coisas aqui. Não usem, tá, gente? Isso é coisa que eu faço, tá? Doutora Bárbara O'Neill ensina as pessoas, né, a passarem nos olhos também para, né? É bom para coisas que a gente tem nos olhos, né? Dissolver coisas que a gente tem nos olhos. Então eu uso todos os dias, né? Então a gente pode usar também 2, né, potinhos desse aqui, bonitinhos, né? Que tem um pincelzinho, que tem né, a partezinha do cílio, né? Não vou demonstrar agora, senão vai ficar toda melecada. E é isso, né? Então, assim, as pessoas ficam, né? Um absurdo, porque pode usar colírio, pode usar tudo, pode colocar produto químico que imita lágrima no olho, pode não sei o quê, mas esse não é um problema. Aí chega o pessoal, porque eu tive sensibilidade, porque não sei. Gente, cada um é um. Então, você não vai dar uma recomendação e você vai sair seguindo por aí, entendeu? Então, assim, é pesquisar, testar, né? E as pessoas, elas estão assim, ó, sabe? Nesse modelo. E isso me assusta bastante, porque não conseguem nem ler uma legenda. Entendeu? Então é muito complicado, porque o último post de anteontem, está viralizado. Quantos comentários eu tive que apagar? Porque eu não vou ficar discutindo, eu não vou ficar... teve uma louca lá que entrou e ela começou a falar para todo mundo nos comentários que não tinha comprovação científica, que não tinha não sei o que. No nosso e-book, eu trago vários estudos sobre o rícino, estudos, tá? Científicos, o que ele é usado e tal, né? Então tá tudo lá, os links e tal, né? Quem tem o e-book sabe. Então, assim, só que se você não quiser usar, você não usa. E as pessoas ficam incomodadas. Chegou uma senhora, seus 60 e poucos anos, eu fui ver o perfil dela, pedagoga, rindo no post. Mentira, não sei o que. Gente, não precisa disso, né? Pelo amor de Deus, né? Nossa, hoje já ultrapassamos isso, né? Esse nível de hater. É meio, sabe? É pra vender óleo de rícino, é pra não sei o que. Não, eu tô dando a informação. Dou a informação de um bom óleo de rícino. Dou a informação que você tem que procurar. Prensado a frio orgânico. Qual? Nossa! Prensado a frio orgânico. Procure o melhor que você conseguir. Não fica nessa de... eu vou... Não economiza no que é melhor pra você. Ok? Então, basicamente é isso, tá? Tô aqui desabafando porque foi muito cansativo moderar todos aqueles comentários, porque eu não tenho um programa de responder automaticamente. Eu respondi um por um, tá, gente? Eu vi cada um. Então, assim, muita gente fazendo propaganda. Nossa, teve uma lá que colocou o link dela da Shopee em todos os comentários. Eu apaguei um por um. A pessoa ela nem imagina que eu faço isso, entendeu? Mas é meu negócio, né? Então eu fiz, eu legendei, deu trabalho, eu sei o quanto custa ficar aqui na frente do computador criando conteúdo e procurando coisa aí, entendeu? Então assim, vamos respeitar o espaço,
de cada um, né? Então é muito, eu fiquei muito assustada assim com as pessoas, sabe? É um negócio doido. Deixa eu ver se tem perguntas, alguma pergunta aqui. Se não, eu fico falando, eu nem vejo. Não, todo mundo chegando. Ah, tá. Tem alguns comentários aqui, vamos lá. Acabei de assistir uma live sua, ok, no modo primal, muito obrigada. Mulher, minha história com alimentação é longa, depois vou te contar, com certeza, gente. Quem entra no desafio sem me conta história, viu? Olha, a gente ouve história, a gente conta história, a gente troca informação, é maravilhoso. Eu sei que você vem, né, amiga? Oi, Alderlane, tudo bem? Flávio, Tananã, vem no grupo, obrigado, amiga. Eu não falo, né? As coisas apareça assim, né? Uau! Vamos lá, gente. Eu adoro. Já vou falar algumas coisas interessantes pra vocês. Comprei 4 vidrinhos de óleos de óleos vegetais e o único que deu certo na minha pele foi o de rícino. Estou amando. O rícino é maravilhoso, né, gente? Eu falei pra vocês esses dias dessa mistura aqui, ó, desse rolãozinho aqui, ó, que você pode tirar isso aqui, tira isso aqui, tá, gente? E você pode fazer. Esse daqui eu comprei com olíbano, tá? O frankincense. E ele já tava mais ou menos até aqui na metade, um pouquinho mais, sei lá, um pouquinho menos. E eu completei com rícino, então, porque ele vem o óleo de coco fracionado e vem o óleo essencial de olíbano, né? E eu completei com rícino e tá dando super certo, fica... Nossa, eu mostrei pra vocês, gente, seca super rápido. Pode passar antes da maquiagem. Nossa, é incrível. Eu amo. Então, rícino sempre. E aí o rícino à noite, né, de lei. Toda a área, né, dos olhos. Lembrando que testa se você tem sensibilidade, testa se o produto é bom, tem que ser prensado a frio, porque tem muito produto que é prensado a quente, eles usam solvente, né? Por isso que eles falam lá fora o tal do sem hexano, né? Porque é o solvente, não é nem porque é o, né, enfim, orgânico e tal. Então, eu já conheci pessoas que tiveram meio que problema com esse solvente que ficou vermelhaço, a gente não conseguia identificar. Quando ela foi entrar em contato com a empresa que ela comprou, o cara não tinha certeza se aquele lote era prensado a frio, tá, gente? Então, isso foi falado pra ela. Então, tem que ter muita certeza mesmo, gente, cabelos brancos, olha, tem que ter muita certeza mesmo do que do que você tá usando, né? Porque assim, ó, o pessoal fala assim, ai, mas pode usar na pálpebra, não pode usar nos olhos. Gente, a partir do momento que você passou o negócio no seu cílio, a partir do momento que você passou o negócio aqui, não tem como não penetrar, entendeu? Simples assim. Não tem como, entende? Então assim, quem pinga dentro do olho? Não é pra fazer. Mas tem gente que faz porque quer fazer. E aí? Você vai fazer porque o outro tá fazendo? Se você tiver medo, você não faz. Gente, o povo perdeu a capacidade e fica lá o pessoal, ai, mas não pode desorientar, não sei o quê. Gente, entendem? Então eu sou assim, tô procurando elevação, entendeu? Tudo que eu vou fazer pra mim é muito bem avaliado. Tudo que eu vou tomar, se eu for escolher um suplemento pra tomar, vocês não têm noção do que eu vou fazer pra entender do que é, quais são os ingredientes, é cápsula de quê, é não sei o que, é pó, como é que é feito, como é que não é feito, qual que é o mais puro. Ah, o mais puro vem lá da China e não vem aqui pro Brasil, não vem nunca. Eu acho que eu vou desistir de comprar, porque eu quero o melhor, entendeu? Então, eu sou assim, mas eu não tenho condição, não tenho não sei o que. Tá, gente, cada um tem a sua... Eu não tenho condição de ter tudo. Graças a Deus que eu sou carnívora. Porque antes eu quase falia, né, de comprar as coisas. Então, a gente precisa entender e decidir o que a gente quer. Tipo assim, suplemento. A carnívora precisa de algum suplemento? Não. Não precisa. Ela tem tudo. Principalmente os que falam que a gente tem que suplementar, né? Que é vitamina D, não sei o que, vitamina do complexo B, ferro. A carne, ela tem tudo. Se você quiser suplementar algum fitoterápico, aí é outra coisa. Aí você tem que ver muito. Mas também não sou totalmente contra usar um própolis de vez em quando, como antibiótico, por exemplo.
muito bom usado junto com ivermectina como antibiótico, tá? A doutora Luciquer trouxe estudos, né? Recentemente, a gente até postou, a Mimi até postou. Então, assim, não tem, as coisas estão aí pra auxiliar a gente. Um chazinho quando a gente tá se sentindo meio, né? Nós somos humanos. Não é porque a gente é carnívoro que não vai sentir nada, que não vai, entende? Então, a gente pode usar essas ferramentas pra ajudar a gente em determinado momento. Não as vitaminas que tem na carne, né? O que eles falam que tá lá com a alimentação balanceadíssima, maravilhosa, e tá suplementando vitamina A, vitamina B12, vitamina não sei o que. Você fala, ué, então a alimentação não tá tão incrível assim, né? E a gente começa a pensar. Suplementando hormônio, por que tá suplementando hormônio? Você come gordura? Não, não como. Não. Então vai ter que suplementar. Vai ter não, né? Enfim, vai entrar nessa fila indiana do sistema, né, gente? Ok, amo tudo que é natural. Exato, a gente se sente bem com o que é natural, entende? É por isso que a gente fala aqui pra vocês, a gente usa, o talo, né, na pele. Já falei pra vocês o talo da Paulinha. Isso daqui, ó, salvou meus lábios. Salvou, vocês não têm noção que eu comia a boca. Isso aqui foi a única coisa que manteve a hidratação. E mantém, ó, horas e horas e horas. Então, pra você que vive num lugar meio frio, principalmente, que fica ali, né, tipo, se eu conhecesse talo morando em Floripa, meu Deus, eu acabava com a minha boca em Floripa. E vira uma mania, né? E aí, né, se vocês verem vídeos meus antes, primeiras turmas, meu Deus, 3 anos atrás, tudo com a boca machucada. Talo deu essa... Então, talo eu passo no corpo, vocês sabem. Rícino, talo misturado com rícino, talo misturado com óleo essencial, talo misturado... Nossa, eu faço eu tenho muita coisa, gente. Agora chegou um queridinho meu, que eu tô amando, já amei, assim, passar na pele é porque eu fico aqui, eu adoro falar sobre essas coisas, né? Eu devia fazer um curso pra me aprofundar, né? Mas eu tenho alguns vídeos no desafio ensinando tal, que é o sangue de dragão, gente. Fui experimentar isso aqui na pele sozinha, porque eu quero misturar, né, com gotinhas nos meus olhos pra pele e tal, né? Mas isso aqui, gente, uma coisa impressionante. Ele vira tipo um sabãozinho primeiro. Gente, eu fiquei impressionada. Ele parece que vira uma cola, porque é uma seiva, né? Olha só como é que fica. É uma seiva e ele vai, gente... Quer ver? Ele vai virar tipo um... Ai, gente, eu adorei isso aqui. Tá, a gente começa a mexer e tal. Ele vira tipo um sabãozinho, porque eu acho que não dá. Mas fica tipo uma espuminha. Ó. Aí eu testei na minha pele pra ver se eu não tenho alguma sensibilidade, né, e tal. Não tenho. Ótimo, maravilhoso. E, ó, vocês conseguem ver que tá branco? Tá tipo um sabão. Ó. É muito legal. E aí... Ó, já, ó. Aí agora... Ficou tipo uma cola, né? Ficou tipo como se tivesse colocado uma cola aqui, né? E é muito legal. E aí, na hora praticamente, ó, já tá começando a secar. Vai começando a secar e aí, pá, seca. Eu quero ver o resultado disso com outros olhos, porque eu adoro, né? Eu já sei que para cada 30 ml de 12 a 16 gotas, né, da seiva. E, gente, aí agora, ó, acabou. Secou totalmente. E a pele parece que ela tá blindada. Impressionante. Quase que eu passei isso puro no rosto pra testar, mas aí falaram que era muito forte. Eu falei assim, não, vamos passar primeiro aqui na pele, mas já testei, não tenho sensibilidade nenhuma, né? E amei. E eu assim, e aí eu quero outros olhos, eu quero muitos olhos. E eu quero ter todos, eu quero ter uma bancada assim de... A louca mesmo dos olhos. E eu amo, nossa, copaíba pra pele é maravilhoso. Enfim. Ai, gente, eu fico falando. Eu também, Patrícia, agora eu estou em busca de cuidar do cabelo com tudo que é natural. É isso aí, gente. É isso aí. Pode usar estrias vermelhas? Pode usar em estrias vermelhas em adolescentes? O quê? O rícino? Claro que pode. Maravilhoso. Cérebro de farinha, ó, tá vendo aqui, ó, ficou uma cor, tá vendo, ó, mas depois vai sumir. Isso aqui é da seiva, tá vendo, gente? Mas a pele fica
Incrível, incrível. Quero usar para uma dor no rosto, acho que é sinusite ou infecção de um canal. Todos os dentistas falam que o canal tá bom e eu sinto essa dor. Vou testar hoje, comprei da farmácia porque lembro que vocês indicam, a farmácia é um farmácia, você fala, eu acho que é mais cosmético, uso, mas pode passar por fora também, tá? Eu acho que vai ajudar bastante, amiga, mas é importante verificar isso aí. Eu tô pra ver umas situações também no meu sisos, que eu arranquei há muitos anos, 15 anos atrás, e deve ter umas cavitação por aqui, uns porque eu sinto umas coisas aqui também, sabe? E aí eu não fui ver isso até hoje, e assim, pra vocês verem, né, como é que a gente, né, como é que a gente vai controlar coisas que a gente, né, tem, que a gente nem sabe, coisa que pode estar inflamando tudo, então, né, e às vezes a gente não tem tempo pra ver aquela hora, ou não tem grana também, porque essas coisas, cara, são caras pra gente ver, né, porque não é qualquer dentista aqui que mexe, ou, né, a maioria deles vai falar, ah, não é nada, o canal tá bom e tal, né, enfim. Mas passa assim, amiga, o Ricino acho que vai ajudar. OX no ouvido, dar aquela limpada por dentro, ajudar, né, todo o... E assim, gente, tá com alguma coisa infeccionada, um canal, vai fazer um tratamento dentário, cara, começa a higienizar a boca com OX, bicarbonato, né? Isso vai ajudar bastante. Oi, gente, posso pingar direto nos olhos? Bispo Eduardo, não posso responder essa pergunta. Eu faço, tá? Mas eu não posso, né, indicar. Você pode passar com né, passar nos olhos. Aí tem esse pincelzinho aqui também, tá vendo? Acho que dá pra ver, ó. Fazer assim, igual as blogueiras. Assim, ó, tá vendo? Aí você pode passar assim. Ou você pode pegar ele mesmo. Ai, minha cachorra começou a querer participar da live. Olha só, gente. Tá. Aí você pega, eu gosto bastante desse modelo aqui, ó. Tá, então você... Não passei dentro. Ê. Tá, gente? Mas, antes, esse processo de pingar nos olhos, né? Antes sempre a minha querida. Quem sabe, sabe, né, gente? Então, aqui, ó. Então, ele não, tá vendo? Não tem ardor. Não, gente, óleo de rícino. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita sensibilidade na região dos olhos. Eu vejo aquelas blogueiras fazendo maquiagem e passando aqueles cremes. Aí elas pegam e fazem assim, ó. Eu falo, meu Deus, se eu fizer isso, às vezes eu vou passar rímel. E se eu der uma piscadinha, já parece que tem o cisco no meu olho do mundo, né? E eu tomo sol com o rícino justamente, eu acho que as duas coisas mais suaves que tem, o rícino e o talo. Por quê? Porque quando eu começo a suar no olho, tal, para vocês terem uma ideia, se eu passar óleo de coco no rosto e começar a suar e cair no olho, vai arder, tá, gente? O rícino não. Então, eu sou uma pessoa muito sensível. Eu operei esse olho aqui já de pterígio. Esse daqui eu não operei, eu não quis operar na época, graças a Deus, porque ele tá diminuindo, porque, né, mais de 3 anos passando todos os dias praticamente, né? E ele, né, gente, eu não vou falar a palavrinha aqui das doenças oculares que ele pode resolver, mas podem aprender muito mais no desafio sem mimimi. Estou usando como colírio, e a secura que eu tinha melhorou muito. É maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Oi, Henriqueta. Tô aqui falando, tô aqui na minha terapia. Minha terapia, eu falei, vou gravar uns stories hoje falando tal, né? Porque eu vou dar uma bronquinha aqui em todo mundo. Eu não vou mais colocar a caixinha de pergunta, porque eu coloquei uma caixinha de pergunta hoje de manhã. E não teve uma pergunta até agora. Não sei se o pessoal não tá conseguindo fazer pergunta. Eu sempre tive problema com caixinha de pergunta. Passei um tempo bloqueada, sem poder fazer. E agora eu voltei, nas 2 últimas semanas, e eu fiz e não teve engajamento em nenhuma das duas. Mas o mais incrível é que eu abro o meu direct, tá lotado de pergunta. Eu abro as solicitações ocultas, tá lá. Se eu olhar todas, né, porque eu não tive tempo de responder ainda, eu vejo
preliminar ali a primeira frase, tá assim, como usar o rícino, como não sei o que, entendeu? Então, assim, presumi eu que ninguém quer saber de nada, todas as perguntas estão respondidas, né? Porque ninguém usa a caixinha de pergunta que eu coloco, que eu tô disposta a responder agora. De quem é esse labial? Qual labial, amiga? Ah, esse aqui? O pincelzinho é labial? Eu achei que esse pincelzinho, eu gosto dele porque ele fosse pra meio que passar como se fosse passar como se fosse um delineador. Mas achei labial também. Ó, ficou. E esse aqui, o rímel, mas eu confesso que eu levo isso aqui para os lugares porque é mais prático, né? De levar e tal. Então já tenho o rícino aqui. Ele veio até com um funilzinho para colocar. Veio numa marca de rícino mesmo que eu comprei há um tempo já. E é isso, né? Tem aqui, pode passar no... Tanto que grande mídia, se você for pesquisar rícino e tal, eles indicam passar no cílio, entendeu? Então pode. Só que, você acha que se passar no cílio não vai entrar no olho? Claro que vai, gente. Pelo amor de Deus. Tudo que a gente passa em volta aqui absorve. Aqui, ó, uma pele mais fina, né? Tanto que a gente tem as ruguinhas internais, que isso aqui é uma coisa incrível, essa misturinha aqui, você passa nessas... Ai, gente, você passa nessas... Assim, já, nossa, dá aquela hidratada imediata. Então, adoro essas coisinhas, né? Faço máscara também, vocês sabem. Faço máscara de rícino com pó de pérola. Agora vai ficar todo mundo aqui. Cadê o pó de pérola? Tem indicação que eu compro no desafio. Adoro fazer. Tem gente que toma o pó de pérola também, né? Porque eles são muitos minerais. Para remineralizar os dentes também eu tô usando, escovar com ele. Então, assim, gente, para quem tem restauração para fazer, restauração, para quem tá achando que eu tô com cariado, faça remineralização dental, gente, com a hidroxapatita. Tem também, e agora tem pasta com ela chegando no Brasil, né? E tem ela em pó também que você pode usar. Eu vou até comprar. E zeólita também, então só escovar o dente com, né? Você fica ali um pouquinho com ele na boca, já vai ajudar a remineralizar, preencher os espaços, se tiver alguma encavitação também. Então, assim, higiene com a XBS e fazer um protocolo desse, nossa, pro dente é maravilhoso. Oi, Patrícia, tudo bem? Olha o pessoal chegando. Glauciane, Jucimara, oi, boa tarde. Jorce, maravilhosa. Tá melhorzinha, amiga? Eu não vi. Eu mesmo praticamente não uso mais óculos. Então, né, amiga? Deu uma melhorada, né? E muita. Tenho nódulos na tireoide, uso rícino. Ótimo, amiga. Maravilhoso, maravilhoso. Continue usando, use. E está tendo resultado? É engraçada essa pergunta que as pessoas fazem, né? Está tendo resultado? Não, é lógico, as pessoas querem saber, né? Querem, né? Enfim, mas aí a pessoa às vezes fica ali especulando, aí será que funciona? Ah, não sei o que, mas nunca, né? Faz, tem que fazer, amiga. Para ter resultado tem que fazer, ainda não sei. Faz uma semana que uso, ó, vixe, ainda não. Vou ter que fazer pulsar, e pulsão é tão ruim, meu Deus. Mas não vou falar sobre isso também. Uma semana não é nada, gente, tá bom? É 32 meses pra frente, tá? Qual rícino comprar? Naturalidomine, vou colocar aqui o arroba, tá? Não sei se tá em falta lá. Eu fui pedir, que eu já tô precisando, esqueci o meu em Guarulhos. Tô aqui com esses pouquinhos e tava em falta no site, mas prensado a frio orgânico, tá?
Então, essas são as indicações, tá? Prensado a frio e orgânico. E basicamente é isso, né, gente? Aí eu fico, assim, descrente da humanidade. Eu falo, meu Deus do céu, como é que pode? Como que pode? E já foi o tempo, né, de eu discutir, de eu falar. Agora eu só encerro o assunto, bloqueio, a pessoa não vai ter nem chance de falar mais nada ou de trocar essa energia ruim, né, de eu ficar ali. Né, Pô, o pessoal pergunta se tem comprovação científica do rícino no post. O que tem a pessoa usar rícino, mesmo que não funcionasse? O que tem ela usar rícino? Se ela acreditar que funcionar, que funciona, ele vai funcionar, entendeu? Então, assim, eu não sei porque as pessoas se incomodam tanto com, né? E nossa, eu fico, sabe? Eu olho assim, hoje, antes eu discutia muito, quem me conhece por aí, pelos tempos, eu era terrível, gente. Vocês não têm noção, era da treta mesmo, mas hoje não. Hoje eu prefiro a minha paz, né? Muito melhor, muito melhor. E a gente tem também nossa... Mas, gente, eu queria abrir essa live aqui, na verdade, para fazer uns stories sobre isso, né? Porque foi uma coisa muito impactante para mim, né? Quando eu assim, passei... Foi na minha folga, no sábado. E eu me ferrei na minha folga, porque eu soltei o post... Começou a ir para tudo quanto é lado, começou a vir comentário, eu falei, opa, né, não que não possa, né, colocar um comentário, enfim, mas sabe, o jeito ali das pessoas, o primeiro foi essa moça falando que era mentira, que não tem comprovação, e começou a responder todos os comentários, eu falei, nossa, mas pra que isso? Aí, né, a gente fica ali moderando tal, agora eu já tô moderando todos os meus posts, porque... É isso, né, gente? Pra não ter tanto trabalho também, porque eu passei o sábado inteiro respondendo, assim. Quando eu fui ver, final da tarde do sábado, tinham 500 comentários. E eu falei, uau. Eu fui dormir 9 e pouco da noite, que eu larguei o celular e tinha mais 400 comentários. De manhã, tá? Eu lembro que tava com 7 mil curtidas, de manhã tava com 14 mil. Hoje tá com 17, sei lá, não sei nem quanto que tá. E eu fiquei louca. Porque eu fico moderando, porque é meu negócio, né? Já falei. Então ninguém vai chegar lá zoando, ninguém vai chegar lá fazendo propaganda, e a pessoa nem me segue, entendeu? Aí você chega no perfil da pessoa, não é nem um seguidor, entende? Então assim, você fala, haja paciência, né, gente? Meu Deus, eu preciso mesmo. Por isso que eu falei, haja paciência. Tem que ter muita, né? Eu tenho, né? Porque eu sou uma pessoa sóbria. Sou uma pessoa sóbria, bem nutrida. Então, não é fácil me deixar abalada, me deixar cansada, me deixar, sabe? Então, assim, só que é cansativo fazer esse trabalho. Ficar o dia inteiro no celular, eu trabalho. E aí a galera não tem noção do trabalho que dá, né? Um trabalho que é seu. E aí chega zoando, assim, de paraquedas e tal. Não vai. Agradeço que você respondeu minha dúvida na questão do melasma. Ai, amiga, melasma. Interessante falar sobre isso, tá, gente? Melasma hormonal, parasita. É uma questão muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. É engraçado que o pessoal olha muito de fora para dentro, né? Então são tratamentos, são ácidos, são não sei o que, não pega sol e tal, gente. É muito mais que isso. O rícino ajuda muito, né? Principalmente se você misturar rícino e bicarbonato, fazer essa máscara mesmo de rícino com bicarbonato, deixar. Quando eu faço máscara, ou com pó de pérola, ou com bicarbonato, seja com mel, ou rícino, ou eu deixo forever, né? Porque eu fico em casa também, então eu deixo, né, até... Aí só fica ali um resquícios Aí vou lavar o rosto, já dá aquela esfoliada. Mas o bicarbonato usado com azeite, com outro óleo, ele tem essa função clareadora que é muito legal. E aí é um remédio também, rícido com bicarbonato, né? Que você pode usar em afta, você pode usar em machucado, você pode usar... Vixe, é uma coisa incrível, assim, né? Porque ele potencializa o bicarbonato também, né? Ele puxa pra dentro, então já vai ajudar também, né? E nada resolveu. Então, mas não resolve. A pessoa às vezes fica
a vida toda. É igual, quer ver, quando eu recebo muita gente, vocês não têm noção, por isso que eu falo que ter problema na tireoide é mato, mas a gente que lida com isso e eu que recebo as pessoas com as histórias e tal, cara, acho que 90% das mulheres chegam e a gente tem um público 50, 60 e homens também, tá, gente? Praticamente todos os senhores que eu já conheci acima dos seus 60 tomam o remedinho para tireoide, né? E todo mundo falando, eu tomo há 15 anos, eu tomo há não sei quantos anos, eu tomo não sei o quê. Mas não passou tal coisa, mas não... E a pessoa fica tratando melasma a vida toda. Às vezes, né? Fica só ali. Aí melhorou um pouquinho. Aí não tomei sol. Aí quando foi pro verão, tomou um pouco de sol sem querer, apareceu as manchas. Aí foi o sol, o problema é o sol, entendeu? Então assim, gente, uma coisa de dentro pra fora. Então a nossa pele reflete o que tá acontecendo dentro, né, gente? Então muita gente ainda teima, fala, que é o sol, que é... Gente, o sol tá aí pra gente. É muito óbvio saber que o sol não faz mal. É muito óbvio isso. Só pensar um pouco, né? Então assim, tem nem o que falar, não é o sol que causa, né? Como todo mundo meio que propaga por aí, né? E tal, tal. Mas aí tem que começar pouco a pouco, tirar os tóxicos. Então, pessoa com melasma usa muito produto, né, gente? Vocês são bombardeados, é ácido de não sei o que, é creme de não sei o que, é não sei o que, é negócio, fazer peeling. Cara, é um negócio louco, fica ali, ó, tirando camada. Só que não adianta. Entendeu, gente? Não adianta. Não adianta, tem que ir na causa, né? É o que a gente sempre fala. Oi, Giane, tudo bem? E vocês, se querem fazer mais perguntas, gente, podem fazer. Essa live foi uma live desabafo também, porque pro Instagram, né? Porque eu já vou falar de novo, porque eu já falei, né, que esse Instagram... Ele tem dona, eu não sou figura pública, eu não sou influencer, eu não sou... Cara, vocês não têm noção, entendeu? Como que o nosso trabalho... tipo assim, não tem nada de patrocinado, não tem nada de... Enfim, entende? Então, é tudo muito pessoal, muito humano, então não tem isso, entende? Então, eu fico, às vezes, até com crescimento aqui, né? Eu falo, mas não crescemos nada, não temos, né? Como eu falei, a gente tá no underground porque é muito difícil a pessoa ser carnívora, entendeu? Estrita, é muito difícil, tá? Eu tava pensando nisso hoje. Tava pensando aqui, conversando com uma pessoa, e essa pessoa tava falando assim, mas as pessoas falam assim, a carnívora não é sustentável. Isso são tudo desculpas para quem não quer fazer. E a pessoa não vai fazer. Então a carnívora, ela é para todos, mas nem todos são para carnívora, entende? Então as pessoas simplesmente não querem. Você pode dar a solução de alguma coisa. Pode falar assim, olha, a gente tem esse resultado aqui, a gente tem esse aqui, a gente tem essa live, a gente tem esse exame aqui que comprova, a gente tem não sei o quê. A maioria das pessoas não quer fazer. Você pode emagrecer com saúde comendo. Quem diz que a pessoa quer? A pessoa quer passar fome, quer tomar um remédio, quer passar fome, quer fazer dieta baseada em contagem de caloria, porque não consegue subir o degrau da consciência e entender, né, a verdadeira, verdade da coisa. Então, isso é problema de cada um. É isso que eu falo, entendeu? Agora tem gente que faz a carnívora, não consegue fazer a carnívora, fica com raiva porque não consegue, porque e tal, e não sei o que, e depois sai falando mal, mas nem fez. Conheço gente assim também, entendeu? Então isso já não é uma coisa justa, né? Porque você não fez, você não pode, né? Você fez o quê? Fiz a carnívora há 5 meses, mas não deu... Nossa, mas pra mim não deu certo. Não, você não quis fazer. É muito melhor falar isso, gente, não quis fazer, porque é uma dieta que você não fica com fome, que você não vai ter problema nenhum de saúde, a não ser adaptação, a não ser limpeza, a não ser coisas que você vai passar para poder adaptar o corpo, né? Por quê? Porque o ser humano ele tem que ser 80 a 90% carnívoro, ponto. Não tô falando para ninguém ser carnívoro estrito, não, mas ele tem que ser 80 a 90% carnívoro para
para o corpo funcionar de maneira, né, correta. Muita carne e gordura. O resto, o que vai ser o resto? Não vai ter tanto impacto. A não ser que você coma uma coisa que faça muito mal, esses 10%, esses 20%, né? Não sei, todo dia. Mas uma raiz, um legume, não vai ter tanto impacto. Por que as pessoas estão com excesso de oxalato, excesso de açúcar no sangue, excesso de não sei o que, excessos? Porque excessos do que não pode. Ponto. E esse equilíbrio, né? O que é o equilíbrio do sistema, daquele prato, tal, colorido? Tem que ter todas as cores, porque é todas as vitaminas. Parece coisa de criança. Parece coisa de primário, parece que eles estão falando com crianças, e eles estão. Porque quando a gente acorda, a gente fala, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, como que, né, que eu fui tão enganado. E aí é isso. Aí a gente descobre que eles são contra a desparasitação por motivos óbvios, a gente descobre que né, muitas coisas, e aí a gente começa a entender um pouquinho como é que funciona. Estou achando tão prática, simples, não preciso me preocupar com vários preparos, é só a carne e pronto, prático, rápido, é isso aí. Carnívora é prático, carnívora é nutrição completa. Agora, se você não quiser, gente, você não vai fazer nunca. Se ficar nessa resistência, hoje eu recebi uma pupila, para vocês verem como é que é. Tá, gente? Como é que é esse processo? Essa pupila, ela vem de 1 ano e meio de low carb, ainda resolvendo os problemas, não conseguiu ajustar um monte de coisa ainda, tudo bem, entrou no desafio, né? E foi apresentada todo esse contexto de carnívora estrita, ela achando que ela comia muita carne, só que não, né? Antes, quando ela começou a comer carne, ela sentiu o processo. Então, ela tá uma semana, a gente passou pela primeira semana, né? Hoje é segunda. E hoje ela mandou uma mensagem pra mim. Carlinha, eu não vou participar do desafio porque hoje eu acordei sem vontade nenhuma de comer carne, mas nível hard. Eu tô com uma tristeza, eu não quero, eu tô não sei o que, mas eu quero... Lógico, ela vai continuar com todo o conteúdo, mas ela queria contextualizar que ela não ia conversar, que ela não ia mais ver, porque ela não estava preparada ainda, mas ela queria o conteúdo pra ela ver tudo, né? Tem o grupo Esquenta, o grupo Série Câncer, o próprio grupo Desafio, com todo o conteúdo que tem. E eu falei, não, amiga, é o seu momento, eu não vou ficar tentando também convencer a pessoa, porque é o momento dela, entende? Então, entendo perfeitamente a frustração. Porque quando a gente sai de uma determinada alimentação, né, principalmente um pouco mais para low carb, não tanto cetogênica e tal, eu não sei se é uma melancolia, as pessoas sentem uma melancolia, assim, no começo, né, de comendo carne, mas... E aí tem muito a ver também com a questão do vício, tem muito a ver com a questão dos parasitas. Parasitas, né, gente? Eles fazem coisas que a gente nem imagina, né, eles simplesmente... Você tá limpo. Ah, eu comecei a carnívora. Ferrou, primeiro que você vai fazer é começar a matar ele de fome, né? E aí você começou a carnívora, 2, 3 dias, uma semana. Quando dá ali pra uma semana, acho que é o pior período, porque eles estão reclamando mesmo. E eles fazem coisas dentro da gente, pra gente se sentir mal, pra gente se sentir com um nível de consciência mais baixo. Porque eles são, gente, os verdadeiros demônios. Vocês não sabem que eles ficam aí apresentando ETs, e o ET na humanidade, tem ET bonzinho, tem ET ruim, aí nos filmes, né, eles colocam os demônios muito longe da gente, né, eles têm a mesma aparência dos vermes, né, inclusive eles copiam a cara dos monstros e tal, aquelas coisas, e eles deixam lá, quase que não existe, mas eles existem, e eles estão dentro da gente, eles são verdadeiros usurpadores de energia, né? Primeiro, então eles podem alterar a nossa consciência. Como eu falei, eles jogam tóxicos dentro da gente, eles urinam dentro da gente, eles fazem o escarcéu para você pegar aquele docinho e comer. E a hora que você pega aquele docinho e come, uau! Para tudo. A gente já passou, olha, entende? Então a gente sabe como é que são os processos. E esse processo, ele é muito mais aqui.
né? E por que eu falo isso? Porque a vontade não passa, mesmo sem parasita. Para de falar que, né? A vontade só passa se você estiver dopado, só. Você toma ali um anfetamínico, você toma uma caneta que vai, né? A nível de consciência vai alterar o nível de consciência e você vai perder a fome, ponto. Isso não acontece nem na carnívora. Você tá lá 2 anos de carnívora, você vai olhar um sorvete, por que você não vai ter vontade de tomar? Isso é humano. Você tomou isso durante 40 anos. Parem, gente. Então, eu falo sempre isso, né? Não se enganem. É muito mais a gente com a gente mesmo, né? De falar um não mesmo, de ir fazer outra coisa, de conseguir, entende? Porque não vai. Só que no processo carnívoro, a limpeza, a desparasitação, ela é muito importante nesse contexto, né? Agora a gente faz um detox antes, para quem nunca desparasitou. Isso já vai matando o parasita também, já vai levando os tóxicos embora. Então, mesmo que eles estão ali jogando tóxicos e tal, não sei o que, né? E eles deixam a gente, podem deixar uma pessoa até esquizofrênica. Não vai te deixar triste? Porque você não tá comendo o bolinho que ele gosta? O pãozinho de todo dia? Entendeu? Então, não é fácil. Quando uma pessoa fala pra mim que é fácil, Carla, tô na carnívora há 2 meses, meu Deus, passou a fome, isso é um milagre. Aí eu falo, calma que a sua hora vai chegar. Quando passa ali uns 6 meses, 7 meses, a pessoa volta. Nossa, caí na Carbolândia, mas o que foi? Aí vem os entendidos, né? Falar que a carnívora causa compulsão, que depois você vai ter uma vontade assim, gente, parem com isso, gente, vamos na realidade, né? Nós somos adultos, ninguém é mais criança, né? Então, a gente fala muito no desafio da vitamina N. A vitamina N é a mais importante da gente tomar, que é o saber falar não. Não, não, não. Pronto. Mas isso é uma arte, isso é difícil, tá? Não é fácil, não, tá? Então, não se enganem, eu sempre falo, por isso que a gente não fica no hype, por isso que a gente fica no underground, porque a gente fala a verdade, né? Não tem segredo, se você quiser lidar com isso, você vai lidar com você com você mesmo, aí tudo vai valer a pena, porque você vai fazer o que tem que ser feito. E a coisa vai ser uma vitória muito maior, entendeu? Você vai ter uma dopamina natural, serotonina natural, porque você realizou alguma coisa. Quantas vezes as pupilas falam, nossa, passei por um domingo e na segunda-feira, nossa, a gente tá se sentindo assim, vitoriosa. E se tivesse ficado ali na mesa de doce no dia anterior? Acham que teria valido a pena acordar de manhã, na segunda-feira, ressaqueado e tal? Porque é assim. A gente tem que achar que a gente precisa de outra pessoa sempre falando pra gente o que a gente tem que fazer. Entendeu? Pegar a nossa... Eu sempre fui muito assim, né? Sem mimimi mesmo. E eu amo ser carnívora, a melhor coisa que fiz na vida. Giane, pupila maravilhosa. Deixa eu ver se tem mais algum... Ok, achando prático. Deixa eu ver se tem mais um comentário. Deixa eu ver... Tá. Eu ia ver o horário ali, mas não coloquei meu relógio. Como passar por esse momento? Isso foi uma pergunta, Simon. E como passar por esse momento? Qual momento que você tá falando? Esse que eu tô falando. A fome passa rápido, mas a vontade de comer as coisas não passa nunca. Temos que exercitar a nossa mente, viver naquele mantra. Não, isso faz mal. Exatamente. Eu acho que é por isso que o grupo ele vem um grupo de ajuda mesmo, sabe? Não é só para aprender a fazer a carnívora, não é só para aprender é para continuar. Então tem gente que continua com a gente para poder continuar. Olha só que coisa incrível, né? E a pessoa consegue, entendeu? Então, né, a gente não consegue ter um grupo assim infinito. A gente tem turmas, a gente tem, né, o que a gente pode fazer. Então, né, para os alunos, um valor reduzido para que vocês possam estar sempre participando. E é uma luta diária. Não é assim, gente. Não é assim. A Jéssica falou uma coisa na live que foi assim, uma coisa que eu falei, meu Deus. Falou que ela fez praticamente um pacto com o Criador, né? Ele junto com ela. Ela se comprometeu com ele. Isso é incrível demais. Incrível demais.
entendeu? E ela vem com todos esses problemas de vício, de doenças, de não sei o que, uma vida indo no médico. Vocês viram a live dela? Se não viram, assistam. E todas as outras que a gente trouxe aqui também com histórias, né, das nossas pupilas e essa história de resgatar a saúde. E vale a pena quando a gente tá saudável, não vale a pena quando a gente tá não tá no nosso nível de consciência, eu falo, né, esteja sóbrio, né, hoje você não sabe, você tá conversando com um amigo seu de infância e de repente tá ali dopado de alguma coisa. Hoje as pessoas estão assim, vivendo assim. Isso é muito triste, mas por quê? Por causa dessa coisa toda de eu preciso conquistar o mundo, eu preciso não sei o que, e nunca nada tá bom e nunca dá essa sensação de vazio, né, gente? Eu coloquei esses dias uma frase interessantíssima, um texto, né? Que felicidade é você estar em casa, você ir na academia, você fazer as coisas de... E as pessoas hoje estão nessa correria toda, né, E a gente fica, eu fico. Por isso que eu fico brava quando sabe, alguém se aproveita dos meus posts, não sei o quê, porque eu sei o tanto que eu fico aqui, ó, a dor aqui, ó, no celular, que não dá pra gente evitar. Eu tô aqui, às vezes eu tô segurando ele. Eu sei o que que é. Mas por que que eu fico? Por que que eu faço? Porque eu amo, porque eu gosto, porque não sei o que, então nunca, né, não reclamo, mas vocês verem como é que é, e faz tudo, e não sei o que, de repente vem um e avacalha tudo. Igual lá no post da Naturale também, né? Eu quase respondi uns comentários lá, mas depois eu apaguei, porque, enfim, aí o pessoal falando, ai, comprei em tal lugar é tanto, ai, não sei o que, porque você está... Nossa, isso é um absurdo. Pô, cara, é só passar reto. A gente tem essa opção sempre, não sei... Sabe, como as pessoas estão muito loucas, né, de chegar e comentar um negócio. Falei, né, eu só chego nos comentários dos amigos para comentar alguma coisa boa, ou de, assim, médicos grandes aí, mama, que nem vai ver nada, eu coloco lá. Oi, Mimi, usamos, né, o cara tá falando de alguma coisa que a gente usa, Mimi, usamos, pra gente também ter uma, né. A pessoa chega ali, responde, às vezes conhece o nosso perfil e pronto, mas só isso. Nunca vou chegar num post de um colega, igual chegou nesse último post, um monte de terapeuta. Nossa, chegou uma que nem me segue, uma médica, sei lá, falou: o único óleo de rícino que eu recomendo é esse ozonizado, não sei o que. Aí comentou lá. Aí eu fui lá ver, nem me seguir, me segue. Pra quem foi lá comentar no meu post pra fazer uma recomendação dela? Apaguei também. Pronto, gente. Simples assim, porque a página é minha, entendeu? E eu gosto de agir assim porque eu sou assim, eu sou de verdade, eu sou totalmente justa também, então eu não vou ficar, sabe? Mas, né, sempre tem muita coisa melhor do que não, então assim, tudo bem, é porque às vezes, né, esse foi um post que sábado e domingo me acabou comigo, assim, sabe? Foi uma coisa bem, eu falei, nunca mais eu vou fazer isso, coloquei o post da Bárbara hoje, e já moderei os comentários, porque... não me interessa, entendeu? Então eu prefiro a minha paz, prefiro, né, estar com quem... E todo mundo sabe, atendo todo mundo super bem, todo mundo que procura, todo mundo que... Tem gente batendo lá no meu WhatsApp, querendo aprender a fazer compressa. Gente, quando a gente vê alguma coisa, a gente tem que se aprofundar, né? E os comentários, eles me assustam muito, né? Porque fala assim, mas... a pessoa fala assim, mas se passar... não adianta? Por que tem que fazer compressa? Nossa, um monte de pergunta assim. Porque a compressa tem uma finalidade. Se você passar, funciona também, mas você tem que entender a finalidade da compressa. Como é que você vai entender? Aqui nesse post? Não. Então procura no meu feed, tem o destaque rícino, tem no seu tudo que eu proporciono pra vocês. Mas vocês entendem? Que chega alguém de paraquedas e você fala, nossa, que preguiça disso. Meu Deus. Não pode passar? A pessoa pergunta, aí eu coloco, pode? Claro que pode. A gente passa cabelo, faz umectação, faz... Entende? Então, assim, tem que ter... E hoje eu entendo o mestre Peter, né? Com toda a moderação dele, com toda a, né? a gentileza dele, eu entendo completamente. Aquela resposta que ele me deu há 3 anos atrás, que eu falei, opa, eu estou sendo... no mínimo desinteressada, né, de fazer uma pergunta dessa, realmente. Então, gente, conselho, né, e aí foi que eu conheci, né,
Então, se você se interessa por alguma coisa, pesquise mais, vai atrás, que você vai encontrar tudo. Tá tudo aí. Tá tudo aí ainda. Todas as informações, entendeu? Ai, Simon, tá. O que você tinha me perguntado? Como sair desse... Então, Simon, é tudo uma adaptação, entendeu? Quando você muda do modo carbolândia para carnívora, vai baixar a insulina, vai baixar pico de glicemia, vai baixar a fome, você vai mudar a moeda energética do seu corpo, vai faltar eletrólitos, você vai ter que repor eletrólitos, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que ressignificar as coisas, né? Então, porque são muitas coisas iguais que a gente faz a vida inteira. Então, a gente tem conexões neurais. Por exemplo, eu tenho uma conexão neural aqui que todo dia eu vou sentar ali na mesa com a minha avó e vou tomar um bolinho e vou tomar um café. Essa é uma conexão neural. Existe, tá? Como é que você vai acabar com isso, com essa conexão, com esses, né? E aí você tem que colocar alguma outra coisa no lugar e que aquilo se torne um novo hábito. É assim. Pra gente se livrar de um vício, a gente tem que ter outro. Gente, isso é muito verdade. Dr. Leonardo, ele, né, como também é ex-dependente e tal, ele entende muito do que ele tá falando, né? Quando eu parei de roer unha, por exemplo, há muitos anos atrás, eu comecei a morder a boca. Entende? Então você vai, né? Então, Simon, é aguentar o tranco, cara. É se munir de carne gorda, ficar nutrido, não tô com fome, não tô com vontade de comer carne, tô enjoado, jejum, espera a fome chegar pra você comer, entendeu? E o foco tem que ser o seu. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu faço a carnívora? Porque eu gosto de acordar todo dia desinchada, leve, com a minha cabeça leve, me sentindo bem, não sentindo nenhuma dor, não sentindo nenhum desconforto. E eu amo, então eu faço a carnívora por isso. Antes eu era constipada, sentia dor de estômago, era aquela vida, né, saudável, tomando suplemento, comendo saudável. Não, hoje não, hoje. Então é por isso, aí eu sempre fortaleço a minha mente com isso. E fortalecer a mente com pesquisas, estudos, É isso, aí você vai saber o porquê das coisas. É engraçado que quando a gente tem acesso a essas informações, igual tem lá no desafio, aulas sobre saúde, colesterol, hormônios, antinutrientes dos vegetais, nutrientes exclusivos da carne, hipertrofia carnívora, cara, tem aula que não acaba mais, ácido úrico, gorduras cerebrais, tudo, mais de 30 aulas. Isso só minhas, tá? Só que eu gravei com as minhas pesquisas, né? Trouxe ali um compilado para vocês, uau! Aí você tem... Aí você ouve a live sobre estômago. Aí você fala, meu Deus, o meu estômago funciona assim, Aí você entende por que tem tanto problema, que a humanidade está com tanto problema. Primeira barreira nossa é o estômago, né? Então, ele é o órgão que no processo de digestão, ele é o órgão que mais usa mitocôndrias no corpo. Ele é o segundo órgão, tá? Primeiro é o coração. Fica ali, né? O coração não pode parar, né? Mas no processo digestivo, o estômago é o órgão que mais usa mitocôndria. Então imagina a força que ele faz para digerir. Imagina esse pessoal comendo de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, comendo toda hora, acabando com ácido clorídrico. Aí depois fica aí tomando omeprazol, fica tomando enzima, fica tomando não sei o que, fica tomando vinagre, fica tomando... Entendeu? Então, basicamente é isso. A gente tem que ter os porquês. Mas são várias coisas, né, cara? A gente tem que estar muito... Você já usou óleo de rícino no olho? Será? Não sei. Mas eu não aconselho, Thales. Ela ensina no feed dela que usa. Não, amiga, eu não ensino mais. Tive que retirar. Agora só falo disso no desafio sem mimimi. No máximo, querido, passe, ó, o rícino assim, ó. Aí você pode passar no cílio, você pode passar...
Você pode passar em cima, tá vendo? Que já vai dar aquela, ó. A doutora Bárbara O'Neill, ela inclusive ensina a passar aqui, ó, nos cantinhos, tá? Não dentro do olho, tá, gente? Não passem dentro do olho. Aqui no cantinho, aqui, na pálpebra também. Bom que já vai fazer aquele lift na pálpebra, né? E é isso, tá, gente? Você pode até passar, ó, a grande mídia fala que você pode passar com um negócio de rímel também no cílio, tá? Só que não pode fechar o olho, senão vai entrar dentro do olho. Contém ironia, tá, Thales? É porque eu tive muito problema com isso, tá? Então, não posso ficar dando esse tipo de recomendação aqui. Não usem, não façam. Ensino aqui agora o que a doutora Bárbara ensina. Então, ela passa aqui, passa aqui. Aí você pode passar um pouquinho aqui nesses cílios de baixo, mas dentro do olho, não, tá? Ok? Lembrando que óleo de rícino de ótima procedência, prensado a frio e orgânico, tá? Sem solvente, sem nada, porque senão pode dar ruim, tá? Fica tudo inchado. Quando você passa a primeira vez, até cria mais remela. No outro dia você vai acordar, vai estar com um pouco mais de remela, você sente até uma areia saindo, sabe? Meu, isso aqui é fantástico, fantástico. E ajuda muito em problemas oculares, porque ele dissolve coisas, né? O rícino dissolve coisas, tá? Mas, Thales, não use dentro do olho. Tá, gente? Isso aqui não é recomendação médica, tá? Eu não sou médica, sou estudante de nutrição, tá? Então, assim, falamos com muito mais abertura no Desafio Sem Mimimi, vocês sabem, né? Simon, participei da tua... Ai, Simon, você é um participante, poxa, pupilo, que legal. Entendi, mas ainda tá na sofrência da adaptação. Não fez quanto tempo a carnívora, Simon? Carla, você acha que a ATM pode ser o quê? Pois tenho esse problema. É aquele problema aqui, né, amiga, que dói, né? Peter trata disso. Ah, mandíbula, né? Tem uma explicaçãozinha dele, amiga. Tensão, enfim, né? Mas tem que se aprofundar um pouquinho mais nisso, tá? Oi, Ritinha. Vou voltar, então vem, Simon, venha pra turma, manda o WhatsApp pra mim, tá? R$99 pra vocês, pupilos maravilhosos, e manda o WhatsApp pra mim, porque senão eu me perco, tá? Aí eu não vou te colocar na lista. Carla, quantas gotas de água barricada pode pingar no olho? Amiga, na verdade, ela vem, essa aqui ela vem, né, a que eu uso, que é da Catarinense, ela vem como se fosse um conta-gotas. Então assim, ó, não tem essa, uma gota. Não, eu tento, como é que eu faço? Tento organizar aqui, né, pra não cair um monte também, né, molhar todo o rosto. Já foi. E pronto. Aí eu deixo secar um pouquinho. Ó, já foi aqui, ó, tá vendo? Então assim, é porque eu tava na frente da câmera, mas geralmente eu deixo cair uma, duas gotinhas. Duas no máximo, tá? Então basicamente é isso. Se não tiver água barricada, pode ser soro, tá? Soro é água, sal também, né? Então, e aí, deixo secar um pouquinho, aqui já dá aquela limpada boa, né, gente? Tô aquela limpadinha boa. E depois que passei, aí, aqui, eu vou passar com o meu labial, ó, Thales, aqui, ó. Tem pessoal que passa assim também. Mas é que eu sou muito, né, prática, então eu já... adoro. Ai, uma sensação boa, gente. Tá. Então é isso, tá, gente? Só aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Ótimo, mulherada. Então dormir passa um pouquinho antes, né? Uma meia hora antes de você deitar, que ele já vai secar, que ele já vai dar aquela secada. Então passa aqui na região das linhas, a região aqui, tá? E vai dormir. Então, todo dia essa rotina. E não posso esquecer também a rotina de todo dia. Maravilhoso, porque isso aqui é incrível. Na sobrancelha, tá, gente? Então, sobrancelha, incrível. Pronto. Nossa, minha sobrancelha encheu muito.
E tem umas fotos também que ela, os vídeos antigos que ela tá mais fininha, sabe? Lá, amiga, live surpresa com a Misty. É um processo. Sim, Elaine, amiga, sim, é um processo. Inclusive, amiga, Elaine, manda um WhatsApp pra mim, amiga, a gente precisa marcar uma live. Aquela live lá sobre crianças. Ai, eu quero muito, muito, muito fazer essa live. Oi, Joslene, pupila linda, tudo bem? Meus cílios cresceram depois que usei o rícino com pincel nas... Ah, isso aí, é maravilhoso, gente. Cílio também não falta por aqui, não cai mais. Seu cabelo... Ai, obrigado, amiga, obrigado. É rícino também, Só que tá branco, tá vendo, amiga? Olha, olha, olha. Tá bom, né? Tá bom. Criança de 11 anos pode com rícino? Amiga, é um negócio natural, amiga. Eles dão amoxicilina para criança de 3 anos, 4 anos, paracetamol. Isso aqui, ó, é natural. Faça um teste nele antes na pele, tá? Para ver se não tem alguma sensibilidade, tá? Mas pode normal, pode fazer todos. Pode passar naquele machucado, pode passar na barriguinha quando tiver, né? Mas 11 anos já não é mais criança, né, amiga? Ai, gente, eu vou responder rapidinho essa, que eu já tô indo com os cuidados que você tem no cabelo e a gente vai fazer uma live sobre isso, eu e a Mimi, mas eu uso shampoo, condicionador, tá? Natural, gente, hoje tem muito produto orgânico, fiquem ligados, tá? Que orgânico, que vegano nem sempre é orgânico, eu tô sempre falando isso, tá? Então, assim, um produto vegano, ele não vai usar coisas animais, né? Então, por exemplo, a gente tem a glicerina animal, que é boa, a gente tem a glicerina vegetal, que não é boa. Produto vegano, coloca lá glicerina, você acha que é, né? Só que é a vegetal. Isso é só um exemplo, tá? Então, eles usam muitos produtos, ok? Pra compor ali, porque eles não usam nada animal e tal, né? Então, tome muito cuidado. Então, geralmente eu não procuro nem vegano. E hoje tá tudo assim, né? Tem que falar que é vegano, né? Ai, que é um saco isso, né? Mas porque também não é testado em animais, ok? Tal, mas eles usam, o vegano mesmo usa produtos de base vegetal, tá? Então, às vezes, isso pode não ser muito legal, tá? Pode ter petróleo, inclusive, pode... Enfim, petróleo eles não podem usar também. Porque é de dinossauro. Ai, gente, eu rio porque eu nem em dinossauro eu acredito. Que doideira, né, esses veganos. Tudo bem, Carlinha? Amo óleo de rícino, amamos. Aliás, azul de metileno, ótimo para machucados. Ótimo mesmo também, né, amiga? De passar ali, ele é bem limpante, né? Azul, maravilhoso. Tenho frascos de óleo de rícino e água oxigenada pela casa toda. Não tem desculpa para não usar. Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Ficaram me perguntando 1000 anos, tá, gente? Porque eu sou muito boazinha, porque eu mostrei isso aqui, a minha misturinha, tá? E ficaram me perguntando lá no direct. Ninguém perguntou na caixinha de pergunta hoje, tá? Então eu tirei a caixinha também, porque, né? Enfim, porque eu sou dessas, né? Eu fico magoada. E quando eu abro o direct, tá cheio de pergunta. Então, assim, eu não tenho tempo de abrir o direct, eu tô aqui fazendo uma live porque eu tenho que aparecer, né, gente? Então, assim, não tem engajamento nos stories, não tem engajamento, né? Só quando eu coloco esses stories aí com o vídeo da doutora Bárbara, óleo de rícino, que tem engajamento e tal. E assim a gente vai vivendo, né? Mas eu adoro fazer live, adoro falar, adoro... E eu queria falar também sobre essas coisas da humanidade, né, gente? A humanidade tá ficando muito louca. Mas isso aqui, gente, óleo de olíbano é uma coisa surreal. Surreal. Eu amo, né? E é o óleo mais citado na Bíblia. Registros médicos antiguíssimos, né? Para várias coisas o olíbano é usado, né? Eu tenho visto muita coisa lá fora também, dos integrativos lá fora, que olha, os caras falam umas coisas e trazem coisas que são incríveis, tá? O nível anticâncer do óleo de olíbano é incrível, tá, gente? Assim como o da semente de cominho preto também, que eu já estou usando, depois eu vou trazer para o grupo,
que é maravilhoso também, desparasitante, dissolve biofilme de parasita, é uma coisa incrível, tá? Usar para desparasitar também, é como se fosse um desparasitante. Então tô trazendo borax também. Então amanhã eu já vou colocar amanhã, gente, borax. Borax também, que é uma coisa inacreditável, né? E todas as coisas que são ferramentas pra gente colocar na nossa vida fáceis, naturais, maravilhosas e que o corpo agradece, né? Além da carne de todo dia, do sol, do sol, de dormir bem, né, gente? Então, basicamente é isto. E eu vou embora. E onde óleo de rícino original, é isso, amiga? É @naturalidomini. Eu vou colocar aqui de novo, tá, gente? E não esquecendo, desafio sem mimimi, tem o meu WhatsApp aqui, tá? Se você quiser saber mais sobre o desafio. Turma 38 começando, a gente inicia no dia 14 do 9, tá, gente? Eu tô bem louca mesmo, que eu coloquei hoje nos cards do 8, né? E a minha irmã me avisou, eu pedi pra ela mudar lá no site, ela falou assim, Carly, mas é do 9, né? Eu tô bem louca. Só que você entra agora, já recebe o acesso pro Grupo Esquenta, mais de 70 aulas para você começar o processo, contato comigo, o Grupo Série Câncer de presente, então vem com a gente e não perde essa turma, mais da metade do ano já foi, gente, então a Carnívora tem o poder de fazer você ter um final de ano daqueles que você quer, assim, eu vou falar mesmo, com muitos quilos a menos, com saúde, com disposição, só que tem que fazer. Entendeu? Esse é o lance, tem que fazer. E é um conjunto de coisas, né, gente? Tá? Cheguei agora, você é carnívora? Sou carnívora estrita. Me manda no direct. Não, amiga, eu não tenho. Tá aí o @naturalidomini. Depois você conhece um pouquinho aqui o meu perfil, vê os meus posts, assiste as lives também. Eu tenho um desafio que chama Desafio Sem Mimimi. É um desafio carnívoro, tá? E é isto. Mas se você for procurar um óleo de rícino, não encontrar na Naturalidomini, amiga, procura prensado a frio e puro, tá? Puro e prensado a frio. Essas são as duas especificações, tá? Então, Google ali, óleo de rícino, prensado a frio e puro, tá? Então, você já vai encontrar boas opções ali, vai poder avaliar, tá? A gente tem que avaliar bem, mas tem muita opção boa, tá? É só a gente saber olhar, pesquisar, né? Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que eu tenho, Ronald? Vamos lá, Ronald, rapidinho, que eu já vou encerrar essa live. Rapidinho. Ronald, não vai falar que eu tenho mais, hein? Amiga Raquel, eu já tô encerrando a live, tá? Serve para que o quê? O rícino? Amiga, tem postagem aqui no meu feed, dá uma olhadinha, tá? E aí você vai descobrir um mundo novo, que não vai adiantar eu falar tudo aqui, porque eu já tô até acabando, né? Só tô esperando o Ronald falar pra mim quantos anos eu pareço que tenho. Sem filtro, hein, Ronald? Passar aqui um olhinho pra dar um glow. Ai, Ronald. Poxa, Ronald. 43, Ronald. Era pra você falar, tipo assim, 38. Brincadeira. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Nessa live. Quem sabe? Amiga, tá uma febre desse óleo de que, amiga? Obrigado, Raquel, maravilhosa. Você que tá chegando agora aqui no meu perfil, dá uma olhadinha aqui, tem muita coisa interessante falando sobre o rícino, tem destaque chamado rícino, tá? Que aí eu fiz um compilado de todos os posts. Tem lives, enfim, tem um mundo novo aí pra você, tá? É porque agora eu já devo estar aqui eu falei que ia fazer uma live de meia hora só pra falar sobre o post. Fazer desabafo, né, gente? Cominho preto é maravilhoso, amiga. Eu tava tomando em cápsula, depois eu vou passar pra vocês uma que eu achei bem pura, mas agora já chegou o meu vidrinho que eu vou começar a tomar mesmo. E depois eu passo pra vocês no grupo, tá, gente?
Aí é pro grupo VIP, é pro Desafio Sem Mimimi. E assim, é fantástico o óleo de cominho preto, o poder anticâncer dele, o poder desparasitante. É lógico que ele tem poder anticâncer, ele é desparasitante, né? E é muito louco o que ele faz com o biofilme, o que, então, assim, é incrível. Serve pra quê? Faz uma live. Vixe, amiga, é muito óleo, eu uso muito óleo. E é um negócio maravilhoso. Mas, amiga, quando eu postar ele ali amanhã, eu já vou trazer todo o material do Boro finalmente, né? Já terminei o e-book, enfim. E vou trazer pra vocês. E vou falar sobre o óleo de semente de cominho preto também, tá? Vou trazer pra vocês. Mas assim, não tem segredo, né? Eu tô usando todo dia até pra testar. Já tem o quê? Um mês mais ou menos, tá? Até para testar, mas ele pode ser tomado esporadicamente, ele pode ser tomado na desparasitação, então, em vez de fazer uma desparasitação com IVM ou com qualquer outra coisa, toma o óleo de cominho preto, entendeu? Então, é muito legal, e o poder dele é uma coisa sensacional. Então, né, aí a gente tem o Copaíba aqui no Brasil também, com muitos benefícios, né, vocês têm lá protocolos também. Então, cara, a gente tem todas essas ferramentas aqui. Pra que serve o mundo vegetal? Pra isso, né, gente? Remédios e tal. E a gente come a carninha, e a gente usa um chazinho, a gente usa um óleo vegetal, um óleo essencial. Minha farmácia hoje é de óleos essenciais, é uma coisa incrível mesmo, tá? Então é isso. Você e a Miriam, não... Criatividade... Ai, gente, pergunta ótima. Eu tô indo embora. Você e a Miriam não estão mais juntas? Claro que sim, amiga, sempre, Mimi. É porque eu fiz essas últimas lives sozinha, porque a Mimi, ela tá resolvendo uns assuntos familiares, seríssimos, tá? E eu falo, né, que se ela não fosse carnívora, meu Deus. E a gente tá trabalhando, né, mas ela tá dando prioridade ali ao grupo, que é o que ela pode fazer agora, né? E eu amo, né, eu tô fazendo live, faço post, aí faço grupo, aí atendo todo mundo, fico doida, mas a gente é uma parceria, então, né? Tá, amiga? Então a gente tá sempre junta, tá? Eu e Mimi. O desafio sem mimimi é Carla e Mimi, tá? Sempre. Aí não tem uma sem a outra em qualquer projeto nosso, tá, gente? Não, né? E quem tá acompanhando ali o processo dela sabe o quanto ela tá se superando, e cada vez que eu vejo ela aparecer no grupo, eu falo, ai, tá tudo bem, né? Tipo, enfim... E a gente se ama, né? Então é isso. Você faz consulta? Raquel? Não, Raquel, a gente tem o desafio sem mimimi. Praticamente uma consulta. Mas se você quiser saber mais, a gente tem o site carnivorasemmimimi.com, que tá o link na bio, na minha bio, tá? E aí você pode conhecer o site, tem algumas informações ali mais, tal. E... isso, Desafio Sem Mimimi. E tem todo um contexto, né, gente? Quando você já entra no grupo Esquenta, tem o grupo Série Câncer de presente, a turma 38 começa no dia 14, onde a partir do dia 14 a gente vai passar 21 dias juntos em grupo, vocês com a gente, conteúdo diário, tudo que a gente faz, tudo que a gente ensina. Então, tudo tá compilado ali, né? Senão eu ficaria explicar tudo, Raquel, eu ficaria aqui mais 2 horas, não dá. Tá bom? Mas a gente pode ir tirando as dúvidas, como eu falei, conheça aqui o meu feed, muita gente nova chegando, graças a Deus, esse mundo novo, né? Tem muita live legal, tem muita coisa legal, e aí você entra no Desafio Sem Mimimi e muda a vida, entendeu? É incrível. E é isso, gente, amei você, obrigado, amiga. Eu sou desse jeito, entendeu? Sou muito louca. Mas... muito obrigada a todos, tá, gente? Tô indo nessa. E nos vemos, de repente, amanhã. Amanhã não sei, mas vou aparecer por aí que eu tô curtindo fazer umas lives aí. Aparecer assim, né? E falar as coisas. Oi, Mimi! A Mimi entrou, gente. Mimi, estavam me perguntando se a gente tinha se separado. Você acredita? Vou ficar aqui mais um pouquinho, porque Mimi chegou. Estavam perguntando aqui, Mimi, se a gente tinha separado. E eu falei, não. Travou, gente? Não. Travou? E aí eu falei, não, gente. Aí, Mimi, tamo colada. Né? Eu tô aqui aparecendo sozinha, mas... é só pra encher linguiça, entendeu? É só porque eu adoro, entendeu? Aí eu falei, Mimi, que eu ia fazer uns stories. Ia fazer uns 20 stories.
falando, né, algumas coisas. E aí eu falei assim, não, vou abrir uma live, né, vou abrir uma live porque tem muita coisa pra falar. E acabei não falando nem tudo que eu queria, como sempre, né? Então, gente, Mimi chegou e eu me vou. Tchau, gente. Tchau, Mimi. Dá tchau aí pra mim, gente. Pra eu poder ir embora. Pra eu poder ir embora. Obrigado, gente, a todos, tá? E vamos que vamos, né? Ó, gente chegando, atrasado. Eita, meu Deus. Mas, estou cuidadora de alguém da família, por isso a ausência esses dias. Isso, gente, tá? Então, né, orem aí pela família da Mimi, tá? Sempre, né? A gente tá com muita oração, mas Mimi tá bem, né? Mimi é carnívora, Mimi, né, tá aguentando o tranco e fazendo o que tem que ser feito, né, gente? Então, é isso que é ser carnívora. Nossa, amanhã teremos live às 19h30. Uau, tô sabendo agora. Ai, meu Deus, que legal, tá? Então, tá bom, gente. Então, amanhã vocês vão me ver também. Mas amanhã eu vou ficar assim, ó, porque tá vindo um fera aí, né? Que vocês estão ansiosos aí, ó, doutor Ivandélio, lembrei o nome dele, doutor Ivan, isso mesmo, doutor Ivandélio, muitos conhecem, ele é muito conhecido nesse meio desperto, né? Então amanhã a gente vai ter uma live com ele, não percam, tá, gente? Um beijo e até amanhã. Beijo, Marilene. Oi, Maria, te conheci agora, prazer, querida. Prazer em te conhecer. Espero que conheça mais. Ele é iridologista, iridólogo, né? E ele tem umas questões aí também que começou a fazer a carnívora e a gente quer saber os detalhes disso, né? Como é que tá sendo essa experiência carnívora pra ele. Então é sempre bom. E, gente, um beijo a todos, tá? Essa live vai pro YouTube, lógico. E não vou mais colocar caixinha de pergunta, tá? Porque ninguém pergunta nada, fica todo mundo perguntando no direct, vai esperar mais 40 dias pra eu responder. Tem que ser no WhatsApp, entendeu, gente? Brincadeira, gente. Beijo, Mimi. Beijo, beijo, beijo.